Olá, eu me chamo Roberto e vou apresentar pesquisa desenvolvida sobre hidratos metálicos como combustíveis ou aditivos em aplicações espaciais. Essa pesquisa foi realizada no edital da FAPDF entre maio de 2022 e maio de 2023. A metodologia da pesquisa consiste na realização de uma revisão histórica para entender eh, todo o desenvolvimento da aplicação da parafina como combustível em foguetes híbridos e foguetes sólidos. Na sequência, foi realizado um estudo sobre a dopagem da parafina com aditivos metálicos. Foram realizadas simulações utilizando o software NASA-CA e, posteriormente, foi realizada uma análise dos resultados e das vantagens e desvantagens de cada aditivo. Aqui, essa tabela apresenta algumas das propriedades, dos aditivos escolhidos para a realização dessa pesquisa. Entre eles, destacam o hidrato de alumínio, o hidrato de magnésio, o hidrato de alumínio, o alumínio puro e o magnésio puro. Essa tabela apresenta algumas propriedades da parafina. É crucial entender essas propriedades para que se obtenha o melhor resultado nas simulações, visto que o software exige isso. A parafina é uma mistura de hidrocarbonetos com a fórmula geral CN, H2N, N mais 2. E para essa pesquisa foi escolhido um número de carbono para a parafina igual a 25. E a sua reação de combustão consiste na reação desses hidrocarbonetos com oxigênio, produzindo dióxido de carbono e água. A reação global de combustão da parafina com os hidretos pode ser obtida combinando essa equação com a equação de combustão dos hidretos. Bom, foi realizado um estudo sobre a combustão do alumínio com a parafina como aditivo. O processo de combustão envolvendo o alumínio ocorre em duas etapas. Inicialmente é formada uma camada de óxido e, subsequentemente, é realizada uma reação com o oxidante. A inclusão do alumínio em propelentes abaixo de parafina contribui bastante para o aumento da taxa de queima, quanto no impulso específico do propelente. O processo de combustão envolvendo o hidrato de lítio-alumínio consiste primeiro na desidrogenação desse hidrato e a subsequente combustão do alumínio, descrita anteriormente. Essa reação é altamente exotérmica e contribui bastante para a liberação de energia no processo de combustão. A combustão do magnésio é caracterizada por uma reação altamente energética, com oxidante, resultando em uma taxa rápida de liberação de calor, e ela ocorre na oxidação do magnésio. A combustão do hidreto de magnésio também ocorre em duas etapas. A primeira é a desidrogenação do hidreto e, subsequentemente, é realizada a queima do magnésio, como mostrado anteriormente. Bom, a combustão do hidreto de lítio de alumínio é caracterizada por um processo de reações em múltiplas etapas, envolvendo a liberação de hidrogênio e a formação de produtos intermediários. É, essas reações liberam bastante energia e favorecem bastante o processo de combustão. As simulações realizadas no software CA foram realizadas sobre as condições de pressão de 30 bar, razão de pressão igual a 1, temperatura do combustível de 298,15 Kelvin. O oxidante escolhido foi o oxigênio líquido, a temperatura de 90,17 Kelvin, e foram utilizadas duas formulações, uma com 10% de aditivos metálicos e outra com 5% de aditivos metálicos. O NASA CA é um programa de computador desenvolvido pela NASA que realiza o cálculo de composições e aplicações complexas de equilíbrio químico. Ele usa a abordagem de minimização da energia livre para calcular as propriedades termodinâmicas das reações químicas, incluindo seu processo de combustão. Os resultados analisados foram principalmente a temperatura de combustão e o impulso específico. A temperatura de combustão é um parâmetro importante, porque representa a temperatura atingida dentro da câmara de combustão de um motor de foguete quando o combustível e o oxidante queimam juntos. A temperatura é um fator muito importante, pois temperaturas mais altas geralmente levam ao aumento do impulso e do empuxo.
O impulso específico é um parâmetro crítico também de desempenho para sistemas de propulsão, pois ele representa a eficiência de um motor de foguete na conversão de massa e de propelente. Essa tabela apresenta algumas das vantagens e desvantagens dos aditivos estudados. É, Alguns deles são de difícil sintetização, alguns têm bastante risco ao serem manuseados, e alguns deles são caros e também difíceis de armazenar. Entretanto, todos os aditivos estudados apresentaram um grande aumento na temperatura de combustão e um grande aumento no impulso específico quando comparado com a parafina pura. Obrigado.